profetiza, expulsa demônio, mas isso são sinais da glória de Deus que está presente sobre a nossa vida. Quem veio para adorar a Jesus? Agora observe, Deus é um ancião de dias. Nós temos também a pomba, que é o Espírito Santo. Nós temos as águas cheias de dejetos dos cadáveres das pessoas que morreram durante o dilúvio. Representa o pecado, representa a rebelião, representa a morte, representa a falta de perdão, representa o distanciamento do homem para com Deus, porque o pecado é representado pelos dejetos dos seres que morreram durante o dilúvio, e as águas estavam repletas deles. E nós temos o galinho de oliveira. Diga bem forte comigo, galinho de oliveira. Você pode dar um glória só pelo galinho de oliveira? Agora pergunta para mim, quem é o galinho de oliveira? O galinho de oliveira é o dono da igreja. O galinho de oliveira é aquele que João disse: eis aí, 1:29, eis aí, 1:36, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho uma notícia boa para entregar. Em praça pública de Barreirinha, o Cordeiro de Deus já está presente dentro desta reunião. Agora observe, no versículo de número 7, Noé precisa saber se é ou não a hora certa, ideal, de sair de dentro da arca. E há uma brecha na arca, uma janela na arca, uma pequena abertura, que ele precisa identificar se é ou não a hora exata de sair. Por quê? Porque ele sabe que fora da arca tem muitas águas, o nível de água está muito alto. Ele precisa encontrar a terra seca fora das águas, e para ele identificar essa terra seca, ele utiliza uma estratégia, ou por que não dizer duas estratégias. A primeira está no versículo 7. Ele pega um corvo, ele pega o quê? O corvo é ave de rapina. Já que o corvo é ave de rapina, ele é da mesma linhagem do urubu, e o corvo se alimenta de quê? De dejetos. Dentro da arca há uma probabilidade do alimento para o corvo ter acabado, ter se limitado. Mas Noé sabe que fora da arca tem muita comida para o corvo se alimentar, e ele libera o corvo por dois propósitos. Primeiro, encontrar terra seca para ver se é hora de sair da arca, e segundo, para se alimentar dos dejetos que estão fora da arca. Mas a Bíblia diz que o corvo vai, mas o corvo não volta para dentro da arca. Por quê? Porque fora da arca ele encontra lugar para pousar a planta do seu pé, e não é na terra seca. Onde o corvo pousa? Ele pousa sobre os dejetos que estão sobre a superfície das águas. Noé percebe que o corvo não retorna, e ele precisa saber se é ou não a hora de sair de dentro da arca. Já tem muitos dias Noé e sua família dentro daquela arca, e ele precisa iniciar um novo projeto de Deus, de dominar, de crescer, de multiplicar e de encher fora da arca. Um novo tempo, uma nova geração, um novo propósito. E o que ele faz? No versículo 8, ou do versículo 8 até o versículo 12, vão aparecer as três manifestações, e é aqui que eu começo a pregar. E o tema da mensagem é: as três descidas do Espírito Santo. As três descidas do Espírito Santo. Vou contar até 3 e todos vão declarar. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. Observe que no versículo 8 e o versículo 9 nós temos a primeira descida, o primeiro estágio, a primeira manifestação. O texto bíblico diz que Noé pega essa pomba e solta ela da arca, e a pomba sai
sobrevoando fora da arca, procurando lugar para pousar a planta do seu pé. Interessante que a Bíblia diz que a pomba vai, mas ela volta para dentro da arca. Por que a pomba vai e volta? Porque ela não encontra lugar para a sola do seu pé, ela não encontra terra seca para pousar. Aí alguém pergunta: mas pastor, não existia lugar para pousar fora da arca? Não, existia, claro que existia, mas era sobre locais que a pomba não pousava. Aí você pergunta: onde? E eu lhe respondo: nos dejetos. O corvo pousou nos dejetos, mas a pomba não pousa em dejeto. Vou falar de novo: o corvo pousa em dejeto, mas a pomba não pousa em dejeto. Quem sabe, que o pregador que até entendeu que bicho fala, né? Quem sabe a pomba está sobrevoando acima das águas, porque a pomba não conversa com o corvo no mesmo nível. A pomba conversa com o corvo nesse nível aqui, e o corvo nesse nível aqui. Quem sabe a pomba sobrevoando, e o corvo olha para a pomba e diz: ei pomba, desce aqui. Aí quem sabe a pomba diz: pra que, corvo? Aí o corvo pode ter dito: para se alimentar. Aqui tem espaço para todo mundo, pomba. Eu posso dividir esse espaço contigo. Pousa aqui sobre os dejetos para a gente se alimentar. Quem sabe a pomba olha pro corvo e diz: eu não pouso sobre dejeto. Por quê? Porque a pomba não pousa onde o corvo pousa. Vou falar de novo: a pomba não pousa onde corvo pousa. Onde tem dejeto, o corvo está pelo meio. Onde tem pecado, o corvo está pelo meio. Onde tem rebelião, o corvo está pelo meio. Onde tem prostituição, adultério, todo tipo de pecado, de engano, de erro, o corvo está pelo meio. Mas a pomba, representada pelo Espírito Santo, ela só pousa na terra seca. Onde tem dejeto, onde tem carniça, onde tem pecado, o Espírito Santo não pousa. Mas onde tem terra seca, onde tem adorador, onde tem aqueles que o glorificam, onde tem aqueles que abrem o coração para Deus, onde tem uma terra limpa, purificada, é aí que o Espírito Santo desce e opera as tuas maravilhas. Levanta a mão direita que eu vou profetizar. Eu profetizo nesta noite sobre a tua vida que você representa a terra seca, que o Espírito de Deus vai pousar, vai encher, vai transbordar de uma maneira impactante, poderosa e sobrenatural. Tem terra seca aqui, tem terra seca aqui. Faz barulho de adorador. Agora observe que no versículo 8, versículo 9, nós temos a primeira manifestação do Espírito Santo. A soma de Gênesis versículo 8 e Gênesis versículo 9 é igual a Gênesis 1 e 2 e 1 e 2. Por quê? Porque observe que antes de Gênesis 1 e 1 nós temos Ezequiel capítulo 28 a partir do versículo 12 e também Isaías 14. Como assim? Antes da terra ser criada no tempo, ela foi criada na eternidade, e na eternidade houve a rebelião. Lúcifer, que pecou em meio às pedras afogueadas. A palavra pedra afogueada no hebraico dá o sentido de pedra combustão, ou seja, pedra que tem combustível. Por quê? Porque ninguém se movimenta sem combustível. Até Deus, até o trono de Deus, para se movimentar, precisa de combustível. Diante do trono de Deus existe um altar, chamado de altar de ouro, ou altar de incenso. É depositado nesse altar de incenso as orações dos santos. Mas antes, no Antigo Testamento, não eram as orações que eram depositadas. Pergunta bem forte: era o quê?
eram as pedras afogueadas. Foi dali que o serafim tirou uma brasa em um braseiro e tocou na língua do profeta Isaías. Então Lúcifer estava roubando pedras afogueadas para edificar o seu trono e ser semelhante ao Altíssimo. Mas Deus o joga não mas o joga por terra, e ele é expulso. Ele é representado aqui pelo corvo, que vai habitar nessa terra, que vai habitar no lugar, nas regiões celestiais, e vai operar nessa terra, trazendo engano, trazendo pecado, trazendo as rebeliões da raça humana, trazendo a guerra, trazendo a divisão, trazendo a nação contra a nação, reino contra reino, ódio e vários tipos de pecados que representa os dejetos. Agora observe que em Gênesis 1:1 a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no versículo 2, porque de Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2 milhares de anos se passaram, e em Gênesis 1:2 a terra apresenta 3 problemas. Quantos problemas? Quantos problemas? Primeiro, ela está informe. Segundo, ela está vazia. Terceiro, ela está escura. Informe, vazia, escura. Vamos lá? Informe, vazia e escura. Vamos lá? Mas há uma vírgula, e o texto continua dizendo: e o espírito de Elohim pairava por sob a superfície das águas. Observe, a terra está um caos. Está o quê? Um caos. Mas o Espírito de Deus está se movimentando. Stanley Orton diz o seguinte: que Deus, ele não tem prazer no caos, mas ele não abandona o caos. Vou falar de novo. Deus não tem prazer no caos, mas ele não abandona o caos. Se Deus abandonasse o caos, eu não estaria pregando aqui hoje. Sou um ex-viciado em maconha, cocaína, LSD, crack e haxixe. 2 overdoses. Vendedor de maconha. Perdi meu pai por causa de cocaína. Traficantes mataram meu pai. Se Deus abandonasse o caos, eu não estaria pregando aqui hoje. Mas Deus não concorda com o caos, mas Ele não despreza o caos. Ele continua se movimentando.